Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês um assunto de suma importância e de bastante relevância que vai edificar a sua fé e fortalecer as suas convicções em Deus e na palavra de Deus. Neste vídeo nós estamos subornados ao tema Cristologia e o título da mensagem é Porque o Verbo teve que se fazer carne. Haja visto que, para que nós entendamos por que o Verbo de Deus teve que se fazer carne, nós precisamos nos remetermos para o Gênesis, porque a palavra de Deus traz a narrativa sobre como se deu a criação do homem. E o texto registra que no concílio da Trindade, Deus decidiu fazer o homem, e a palavra de Deus diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou alma vivente. E não obstante a isto, a palavra de Deus também nos revela que Deus plantou o jardim no Éden e tomou o homem e colocou ali no jardim para cultivar o jardim e guardá-lo. Porém, a palavra de Deus diz que Deus coloca uma condicionante no homem, Deus dá um mandamento no homem, que havia uma árvore no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta o homem não deveria comer, mas das demais ele deveria se alimentar a partir delas. Porém, a palavra de Deus traz a narrativa que Deus diz ao homem que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim, porque se ele comesse, certamente ele morreria. Se não, vejamos, e o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então aqui Deus dá ao homem um mandamento em que ele deveria obedecer a este mandamento, porque se ele quebrasse, ele morreria. E a palavra de Deus diz que, após Deus ter dado esta instrução para Adão, a palavra de Deus traz a narrativa que Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. E Deus fez Adão cair um sono profundo, e a partir da costela de Adão, Deus faz a mulher, Deus cria a mulher. E a palavra de Deus diz que certo dia Eva estava no jardim, no Éden, e a serpente, que era a mais astuta dos animais, inicia um diálogo com Eva e persuade a Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus havia falado para Adão que eles não deveriam comer. E a palavra do Eterno diz que a serpente persuadiu a Eva, e Eva tomou da árvore, comeu e também deu a Adão, e Adão quebrou o mandamento de Deus, transgrediu a lei de Deus. Se não, vejamos Gênesis capítulo de número 3, a partir dos versículos de número 1 em diante, está escrito: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, e ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estava nus. Por isso entrelaçaram folha de figueira e fizeram para si aventais. Amém? Então, meus amados irmãos, neste texto aqui nós vemos aqui a narrativa, como se deu a queda do homem. O homem, ao desobedecer a palavra de Deus, ele cai no estado de alienação de Deus, no estado de depravação total de Deus, que é a separação de Deus, mediante a sua desobediência, que ele transgride a palavra que Deus havia dado a ele direta.
não foi terceirizada, foi direta, porque Deus disse a Adão: no dia em que desta árvore comer, tu morrerás. Não comerás desta árvore. Porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. E a palavra de Deus diz que o tempo se passa e ele dá ouvido à mulher dele que estava ouvindo a Satanás. E a palavra de Deus diz que quando ela lança a mão, come, e assim, ao comer, deu também para Adão, e ele come, o pecado entrou no mundo e por consequência do pecado, a morte. E agora o homem está caído no estado de alienação, de declínio espiritual, porque quando ele peca, ele morre espiritualmente, que é a separação, a morte espiritual, a separação de Deus, e consequentemente a morte física, que mais tarde veio acontecer. E a palavra de Deus traz aqui a narrativa que Adão transgride a lei de Deus, transgride a palavra de Deus, e o pecado perpassa a todos os seres humanos, porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e agora carece ser redimido. E aqui é que entra a encarnação de Cristo, a encarnação do Verbo de Deus para redimir o pecador da sua condição de alienação, de depravação total da glória de Deus. Então, Eva é seduzida pela serpente, e a palavra de Deus diz que ela toma da árvore, come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e dá ao seu marido, e quando ele come, o pecado entra no mundo, porque ele transgrediu a lei do Senhor. E a palavra de Deus diz que o mandamento que Adão quebrou de Deus, mediante a este mandamento, o pecado entrou no mundo. Se não vejamos, Romanos 5:12 está escrito: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram, porque antes da lei o pecado já estava no mundo. Mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que haveria de vir. Então, o pecado claramente entrou no mundo mediante ao ato de desobediência de Adão. E a partir daí o homem entra nesse lugar, como já disse, de alienação, de declínio espiritual, que agora, para se relacionar novamente com Deus, em um relacionamento de santidade, ele precisa ser redimido dos seus pecados. E a palavra de Deus nos aponta, a partir do Gênesis, aqui claramente, que é preciso que um ente santo, venha cumprir a justiça e venha pagar pelos nossos pecados para nos redimir dos nossos pecados. E quando nós observamos no prólogo do Evangelho de João, nós vemos que quando Jesus está passando por ali, no lugar que João Batista estava batizando, a palavra de Deus traz a narrativa que João olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, somente Jesus é suficiente, era capaz de nos redimir dessa condição que Adão nos colocou, que ao pecar, ao transgredir a lei de Deus. E a palavra do Eterno continua dizendo que quando eles pecaram, eles olharam e viram que estava nu. Se nós pararmos para observarmos aqui o texto, a palavra de Deus não fala, não traz aqui nenhum relato que antes deste ato de desobediência de Adão, eles viram que estava nu. Por quê? Porque ele estava coberto da glória de Deus, com a glória de Deus. Mas quando eles pecaram, eles foram destituídos desta glória. Como Paulo diz em Romanos, que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. E agora carece ser justificado pela graça, pela a justiça divina. E a palavra de Deus traz aqui que Adão pegou folha de figueira para cobrir a sua nudez. E a palavra de Deus diz que quando Deus chegou no jardim, como de costume, na viração, para o diálogo, para a comunhão com Adão, a palavra de Deus diz que quando ele ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, perceba que
o texto diz que eles se esconderam da presença de Deus, porque sentiram medo, porque o pecado faz isso em nós. E a palavra de Deus diz que o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. E a palavra de Deus traz aqui que Deus começa um diálogo, não porque Deus queria saber, mas Deus era um diálogo informativo, porque Deus já sabia do que havia acontecido. Porque o Deus, ele conhece todas as coisas antes mesmo de acontecer. Porque Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todo lugar. A sua onisciência é a capacidade plena de saber todas as coisas antes mesmo que aconteça. E a palavra de Deus traz aqui a narrativa que Deus dialoga com eles, e quando Deus pergunta a Adão quem havia mostrado a ele que ele estava nu, e Deus diz: comeste da árvore da qual disse não comeste, ele diz: a mulher que me deste me deu e eu comi. E Deus pergunta para a mulher diz: a serpente me enganou. E aqui Deus sentencia a serpente, sentencia Adão e a mulher pelo seu ato de negligência, de se opor à palavra de Deus. Se não, vejamos: então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo, andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e erva daninhas, e terás de comer das plantas do campo, do suor do teu rosto comerá do teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Então Deus sentencia ao homem aqui. E o homem aqui é uma referência clara à humanidade, porque a partir de Adão é que todos nós existimos. Então, nós viemos a existir. Então nós precisamos olhar para esta história e ver, a partir da transgressão de Adão, Deus sentenciou e o pecado entrou no mundo por causa da sua desobediência a uma palavra intrínseca que Deus havia dado a ele, a um mandamento que Deus havia dado a Adão. O pecado entrou no mundo, e quando nós observamos o texto, Deus aqui ele sinaliza que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria ali o calcanhar. E aqui é uma clara referência à morte de Cristo na cruz do Calvário, e a sua vitória esmagadora sobre o império das trevas. Porque a palavra de Deus em Colossenses 2,14 diz que a escrita de dívida que constava contra nós, ele rasgou do nosso meio, cravando na cruz, e triunfou sobre os principados e potestades, expondo a ignomia. Na cruz triunfou sobre ele, expondo a vergonha pública. Então, isto é uma clara referência à vitória esmagadora do Verbo de Deus que se encarnaria e habitaria entre nós pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. A vitória esmagadora de Cristo sobre o império das trevas, porque o texto diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então essa expressão aqui, ferirá a cabeça, como eu disse, é uma clara expressão da vitória esmagadora de Cristo sobre o império das trevas. E quando diz ferirá o calcanhar, está falando da morte de Jesus na cruz, porque aqui o texto aponta para este evento que aqui neste momento aqui era escatológico, que ainda ia acontecer. Então,
é uma clara referência à vitória de Cristo sobre o império das trevas, uma vitória esmagadora do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que venceu o império das trevas na cruz do Calvário, despojando os principados e as potestades. E a partir deste ato de justiça, todos nós podemos ser justificados por Ele. Aleluia, glória a Deus por esta palavra, porque o Cordeiro de Deus venceu, o Cordeiro de Deus venceu a morte, que veio mediante ao ato de desobediência, de transgressão de Adão, aqui no Gênesis, aqui no Éden, no jardim no Éden, mas ele venceu, o Cristo venceu, ele se encarnou, ele venceu, ele esmagou o império das trevas com a sua vitória estarrecedora, esmagadora sobre o império das trevas na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Adão desobedeceu ao mandamento do Senhor. E por isso o pecado entrou no mundo e este pecado perpassou a toda a humanidade. E aqui o termo teológico que nós extraímos desta passagem, deste ato, que é a universalidade do pecado, que perpassa, macula toda a criação de Deus. E a palavra de Deus diz que a partir daí, haja visto que precisaria que um ente santo, um ser santo, pudesse cumprir a justiça divina, pudesse morrer para nos redimir. E a palavra desde o Gênesis, Deus está apontando, porque o texto diz aqui que o Senhor Deus fez roupa de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, aqui o texto aqui diz que Deus pegou pele de animal. E este animal aqui que Deus matou para poder vestir Adão, isto aqui também é um tipo do sacrifício de Cristo. Porque quando o homem pecou, que os seus olhos se abriram, ele viu que ele estava nu e ele fez roupa de folha de figueira para se cobrir. Isto fala dos nossos atos, das nossas próprias obras, de querer nos justificar a partir das nossas religiosidades, dos nossos próprios méritos para com Deus. Porém, quando Deus ele cobre Adão com peles de animal, Deus está apontando que era preciso que um ser santo, um inocente morresse para que o homem pudesse ser coberto diante dele da sua desobediência, do seu pecado, para que o homem pudesse ser justificado. E aqui é uma clara referência também que aponta para o Cordeiro de Deus que na plenitude dos tempos se manifestou ao mundo, que se manifestaria ao mundo como já se manifestou. E subiu à cruz e verteu o seu sangue, e agora todos nós podemos e devemos nos aproximarmos a Deus, nos aproximarmos de Deus, mediante o seu sacrifício vertido na cruz do Calvário. Amém? Então, é uma clara referência a Deus mostrando que Adão, com a sua atitude de querer cobrir a sua nudez com folha de figueira, não é o suficiente. Mas quando Deus pega peles de animais e cobre Adão, a sua nudez, Deus está apontando para o sacrifício do seu filho. E quando nós observamos toda a aliança veterotestamentária, tem um único objetivo de revelar o Cordeiro de Deus, todo o sacrifício, todo tipo que aparece no Velho Testamento de sacrifício que é feito, aponta para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Tanto a oferta, o pedido de Deus a Abraão de sacrificar o seu filho, tudo isso apontava para o Cordeiro de Deus, para o sacrifício do Cordeiro de Deus que viria, se manifestaria ao mundo para tirar os nossos pecados. Porque quando o homem pecou, o homem agora foi destituído da glória de Deus, da graça de Deus, e agora ele precisa ser redimido dos seus pecados. O homem caiu e agora carece da justiça divina, da justificação de Deus sobre a vida dele. Amém? Então, nós vemos aqui uma clara referência quando Deus pega peles de animais e cobre a nudez de Adão. Deus está apontando para o sacrifício de Cristo, para a obra de Cristo, que na plenitude dos tempos ele viria para nos revestirmos da sua santidade, da sua justiça,
para que nós, através deste ato de justiça de Cristo, da obra de Cristo, nós pudéssemos estar vestidos da glória de Deus novamente, como no primeiro estado do homem antes da sua queda. Então, meus amados irmãos, o motivo que o Verbo de Deus teve que se encarnar foi para isto, para nos redimir dos nossos pecados. Porque quando o homem pecou, ele destituído foi da glória de Deus, e quando nós observamos aqui o texto, Deus ele preserva o homem, porque Deus expulsa o homem do jardim, não porque Deus não queria simplesmente que o homem estivesse ali, mas porque Deus sabia que se ele estivesse ali no jardim, ele poderia comer da árvore da vida e eternamente viver nesse estado de declínio, caído, no estado de rebelião contra Deus, no estado de pecado. E por isso Deus tira ele do jardim para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente nesse estado. Porque Deus não foi negligente, Deus não foi injusto quando tirou o homem. Pelo contrário, Deus estava poupando o homem para que ele não comesse da árvore da vida e permanecesse eternamente nesse estado de desobediência a Deus, alienado de Deus, separado de Deus eternamente. E Deus tira o homem, expulsa o homem, coloca um querubim na porta do jardim, do Éden, para que o homem não mais tivesse acesso até o momento em que ele manifestaria o verbo dele aqui neste mundo, para que nos redimisse, para nos dar a oportunidade e o direito novamente de podermos acessar o jardim no Éden, que isto se dará na plenitude, no cumprimento, na consumação de todas as coisas. Mas no século presente nós já temos acesso à presença do Eterno, nós já temos o direito, pelo sangue de Jesus, o direito legal de nos relacionarmos com Deus e de termos um relacionamento com Deus e de se tornarmos filhos de Deus mediante o Verbo de Deus que se encarnou e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E como eu disse, quando Deus aponta que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, isto é uma clara referência da vitória do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, que esmagou o império das trevas com a vitória estarrecedora e esmagadora sobre a influência maligna de Satanás sobre os homens e sobre todo o império das trevas. Ele venceu. Então nós precisamos deste ato de alguém santo para nos redimir dos nossos pecados. E Deus, na sua infinita graça e bondade e misericórdia, ele já tinha um plano, e o plano A, não B, porque Deus não tem plano B. Deus sempre teve o plano A, que é Yeshua, que se manifestou ao mundo. E a palavra de Deus diz em 1 Pedro que o Cordeiro é conhecido antes da fundação do mundo. Por meio dele nós fomos redimidos. Então Deus já tinha um plano na sua graça, na sua misericórdia. Ele envia o seu Filho, nascido de mulher, que se encarnou neste mundo para nos redimir dos nossos pecados. Porque a palavra de Deus diz que tudo isso que Deus fez foi por amor. 1 João 4 está escrito: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, quando o homem pecou, o homem carecia agora de ser redimido, de ser justificado, porque o estado que ele estava de depravação total, de alienação total, a partir do pecado dele, a morte entrou no mundo e ele foi destituído da glória de Deus. E agora o homem estava no estado de condenação, precisaria ser redimido desse estado. Então, Deus envia o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi para isto que o Cordeiro de Deus, foi para isto que o Verbo de Deus se encarnou, para nos redimir dos nossos pecados, para ser um sacrifício pelos nossos pecados, para que nós tivesse a oportunidade de novamente nos relacionar com Deus, de ter comunhão com Deus e viver na presença de Deus novamente. Porque o homem, quando pecou, ele saiu da presença de Deus por causa do seu pecado, por causa do ato de desobediência, porque
Deus é santo e ele não pode conviver com o pecado. E nós, como pecador, nas nossas próprias obras, nossos próprios méritos, nós não podemos ter um relacionamento com Deus. Nós só podemos ter um relacionamento com Deus mediante o sangue de Jesus. Não é por praticar boas obras, não é por fazer caridades, não é por indulgência, não é por nada de bom que nós venhamos fazer que nós temos paz com Deus. Não, a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo de número 5, versículo 1, diz: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por meio dele, é para ele que nós somos justificados, não por meritocracia, mas por meio do Cordeiro Santo de Deus, do Verbo de Deus que se encarnou para nos redimir dos nossos pecados, para nos perdoar dos nossos pecados, para que novamente nós pudéssemos ter comunhão com o Pai. Se não, vejamos, Romanos 5, versículo de número 6 ao 11, está escrito: ora, ainda éramos fracos quando Cristo morreu pelos ímpios, no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse a morrer por alguém que faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então foi para isto que o Verbo de Deus se encarnou, para morrer por nós, para nos restituir a comunhão com o Pai e para nos dar a salvação, porque quando o homem peca, ele perde essa salvação, ele sai deste lugar de alguém que é salvo, um estado de alguém que vivia na presença de Deus cabalmente, plenamente, em um estado de absolvição, de inocência. Mas quando o homem peca, ele perde esse estado de inocência e vai para o estado de desobediência, de alienação, de depravação total de Deus. E a palavra de Deus diz que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, ele se encarnou, ele morreu por nós para nos redimir dos nossos pecados. E o texto ainda continua dizendo assim: agora justificado pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvo da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais ainda estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então só podemos ser justificados, salvo por meio da vida do Cordeiro de Deus que se encarnou e habitou entre nós pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aqui fica claro que o Verbo de Deus se encarnou para morrer em nosso lugar, para nos redimir dos nossos pecados, porque está escrito em 2 Coríntios que daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então, meus amados irmãos, nós, pelos nossos próprios méritos, nossas próprias obras, como Adão tentou cobrir a sua nudez com folha de figueira, nós não podemos nos aproximarmos de Deus, nós não podemos ter um relacionamento com Deus. Mas quando Deus, ele se manifesta para nos justificar, nós estamos aptos, preparado, lapidado para ter um relacionamento com ele mediante o sangue de Jesus, vestido na cruz do Calvário, porque por meio dele nós temos paz com Deus, porque está escrito, como já falei esse versículo, Romanos 5:1, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem também obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e também nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então é por meio dele, somente por ele, porque quando o homem caiu nesse estado de alienação de Deus, ele ficou impossibilitado de se relacionar com Deus. E daqui houve tantas tentativas de religião, foram criadas, essa palavra religião no latim é religare, o homem tentando se religar a Deus, até que veio o tempo em que Deus, por meio de Moisés, o legislador, foi imposta ali a lei de Moisés, e tanto a lei de Moisés, o homem teria que cumprir os mandamentos para poder ser salvo, para poder se relacionar com Deus, e estar no estado de justiça diante de Deus. Porém, a natureza do homem de pecaminosidade não deixava que ele vivesse nesse estado perfeito. Por isso, ali era na lei de Moisés, os ritos
Era tanto sacrifício que era feito que apontava para o sacrifício, o derradeiro sacrifício, que é o sacrifício de Jesus, que foi feito na cruz do Calvário, para justificar o homem. Então, todos os sacrifícios, todos os sacrifícios que foram feitos na antiga aliança, apontavam para o sacrifício de Cristo, que na plenitude dos tempos se manifestou e nos redimiu dos nossos pecados. Porque foi para isto que o Verbo de Deus se fez carne, para nos redimir dos nossos pecados, para nos justificar, porque nós havíamos nos alienado de Deus e da palavra do Senhor Jesus. Então, quais são os benefícios da encarnação do Verbo de Deus? Porque ele se encarnou para nos redimir dos nossos pecados. Porque quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus, ele ficou no estado de depravação, de alienação de Deus, e agora carece da graça de Deus. Por isso o Verbo de Deus se encarnou, para nos redimir dos nossos pecados, para nos justificar e para pagar pelos nossos pecados. Porque João, quando vê Jesus passando pelo lugar que ele estava batizando, a palavra de Deus diz que João olha e diz sobre Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o primeiro princípio teológico, porque o Verbo se fez carne, para nos revelar o Pai, para nos dar novamente a comunhão com o Pai. Se não, vejamos, João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está ao lado do Pai, foi quem nos revelou. Amém? Então ele se manifestou, ele se encarnou para nos revelar o Pai. Segundo princípio teológico, o Verbo se fez carne para nos redimir dos nossos pecados. Segundo Coríntios 5,21. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. O terceiro princípio teológico, o Verbo se fez carne para tirar o pecado do mundo. No Evangelho de João 1,29, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, o Verbo de Deus, fez carne para tirar o pecado do mundo, para nos revelar o Pai, para nos fazer justiça de Deus, para nos redimir e nos restituir a comunhão com o Pai e restituir ao estado original do primeiro homem antes da queda, que ele pecou contra o Pai e em fazendo assim ele caiu. Quarto princípio teológico, o Verbo se fez carne para ser ponte que nos liga ao Pai. Se não, vejamos, Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Amém? Então ele é a ponte que nos liga ao Pai. Foi para isto que o Verbo se encarnou, para ser ponte que nos liga ao Pai, ao Deus Pai, para que nos venhamos novamente, nós tenhamos comunhão com o Pai. Quinto princípio teológico, o Verbo se fez carne para nos fazer ricos da glória de Deus. Segundo Coríntios 8,9 está escrito: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza vocês enriquecidos da glória de Deus. Então, por meio dele, nós somos enriquecidos da glória de Deus. Sexto princípio teológico, o Verbo se fez carne para nos livrar da condenação eterna e também para nos dar a vida eterna. João 5,24 está escrito: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Então, o Verbo se fez carne para nos revelar o Pai, mas também para nos dar a vida eterna e também para nos livrar da condenação eterna, como o texto diz. Jesus disse: em verdade te digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. O Verbo está no presente, tem a vida eterna. E não entra em julgamento, mas já passou da morte para a vida. Então ele veio para nos dar vida e vida em abundância, mas também para nos livrar da condenação eterna. Então, meus amados, se você que ainda não tem uma aliança com Cristo e entendeu esta palavra e a necessidade de ter uma aliança com esse Deus, para ter a vida que este Deus proporciona,
para ter os benefícios da encarnação de Cristo na sua vida, eu quero orar por você nesta hora. Ore comigo desta maneira. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Pai, eu reconheço que sou um pecador. Ó Deus, eu reconheço que sozinho eu não posso ser salvo, eu não posso me justificar pelas minhas próprias obras. Então, neste momento, eu confesso que sou um pecador. Eu reconheço o senhorio de Jesus, eu reconheço a sua supremacia, eu reconheço, ó Pai, que Ele se encarnou para me redimir dos meus pecados, e por isso, neste momento, eu peço perdão dos meus pecados, e eu te peço, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Eu te peço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe um joinha, e compartilhe também para outros. Um grande abraço.